Precisamos. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, também chamado de Saulo de Tarso, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, também conhecido ou chamado de Atos do Espírito Santo, escrito pelo Dr. Lucas, que escreve, irmão Fernando, pastor Fernando, o livro, o Evangelho que leva o seu nome, e também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, o médico, o doutor, se converte no momento em que Paulo está pregando. O jovem Eutico cai da janela, quebra o seu pescoço. Ei, Lucas, ele com todo o seu conhecimento médico, medicinal, ele se vê diante da sua limitação e nada pode fazer por Eutico, que está morto naquele chão com o pescoço quebrado. Mas Paulo tinha o poder e a virtude do Espírito sobre a sua vida. Paulo se aproxima do jovem Eutico que estava morto. Ele impõe as suas mãos sobre aquele jovem e no poder e na autoridade do Espírito Santo ele repreende a morte e ele diz: Eutico, ressuscita, volte à vida. E ele é ressuscitado. Lucas, ao contemplar e enxergar este milagre, ele se converte e abraça o Evangelho e se torna companheiro de Paulo em sua viagem missionária. O poder de Deus é maior que o poder da medicina. O conhecimento que os médicos têm vem de Deus. A capacidade que os médicos têm vem de Deus. Deus, ele é o médico dos médicos. O médico diz: não passa de 3 dias, vai morrer, vai descer a tumba fria. O médico dos médicos chega e diz: ei, Ezequias, tu vai viver 15 anos. Aleluia! Eu preciso 15 anos a mais de vida. Alguém está dizendo: faz 4 dias, já cheira mal. O dono da vida, o médico dos médicos diz: ei, remova a perna. Vocês agem na limitação de vocês. Agora o impossível deixa comigo. Trazer o morto à vida de novo é comigo. Ei, Lázaro, saia para fora. E ele ressuscita. Paulo, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, porque todas as curas, todos os milagres que os apóstolos realizaram foi por intermédio do poder do Espírito Santo que sobre eles estava. O protagonista do livro de Atos dos Apóstolos não é Pedro, que a Bíblia registra que com sua sombra ele passava e os enfermos se levantavam das suas macas, os paralíticos se levantavam. Obviamente não era a sombra de Pedro que curava, mas era o poder do Espírito que estava sobre a sua vida e se manifestava daquela forma. Quando Pedro e João chegaram diante da Porta Formosa, viram aquele homem coxo de nascença, irmão João, e todos os dias era colocado ali para pedir esmolas que entravam. O que é que Pedro disse? Olhe para nós. E ele diz: o negócio é o seguinte, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho vale mais que o ouro, vale mais do que a prata, que pode mudar a história da tua vida. O mais que ele faz, chegou para Pedro dizendo: eu tenho dinheiro, quanto é que tu quer que eu te dê em troca desse poder? Pedro disse: tu julgaste mal, esse poder não se adquire por dinheiro. Ei, meu querido irmão, nós temos algo sobre nós que vale mais que o ouro, mais que a prata. Ei, Pedro e João tinham o quê? O poder e a virtude do Espírito sobre a sua vida. Em Atos 2, no dia do Pentecoste, o Espírito de Deus desceu, trazendo virtude, trazendo poder, revestindo os apóstolos. Obrigado, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Obviamente não foi Pedro, não foi João que levantaram aquele coxo, mas o poder do Espírito que vale mais que ouro, vale mais que a prata, e sobre eles estava o protagonista, o personagem principal do livro de Atos, a personagem principal da obra missionária. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Filipe o evangelista que revolucionou Samaria em Atos 8, mas é o Espírito de Deus, o protagonista da obra missionária, o protagonista. Quando sente a presença do Espírito Santo, Glória a Deus. não é uma força ativa, e não é uma força impessoal, e não é uma energia, ele é uma pessoa. E tem pessoas
personalidade, que tem sentimento, que fala, que ouve, que toca, que se move. É por isso que Paulo diz: tomem cuidado para não entristecer o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Ele é o penhor, ele é a garantia da vossa salvação. É por isso que Paulo, ele vai dizer na expressão do Espírito Santo, que o Espírito que em nós habita, meus irmãos, ele é a garantia da nossa salvação. No livro do Apocalipse, João está dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele é uma pessoa, ele fala, ele toca, ele age, ele tem sentimento, e é ele que convence o pecado do juízo, da justiça. Verdade, Jesus. Ele transforma Paulo em Atos 9, Saulo, em Atos 9, fariseu, perseguidor da igreja pastora, conhecia muito bem a lei mosaica, o Pentateuco, a Torá antiga, um homem muito instruído acerca da lei de Deus e dos mandamentos de Deus. Saulo de Tarso, um assassino, um homicida, perseguiu a igreja de Cristo ferrenhamente. Lucas, o médico, registra no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos como se deu a sua conversão. No caminho, na estrada de Damasco, a luz que brilha subitamente e ele cai por terra, e a Bíblia diz que ele fica cego por permissão de Deus. Obviamente aquela luz era o Senhor Jesus, porque ele declara dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo se revela para Saulo na estrada de Damasco. Ele cai, ele fica cego, as escamas sobre o seu rosto, e ele vai parar na casa do irmão chamado Judas. Quando ele chega na casa do irmão chamado Judas, era o processo do trabalhar de Deus na vida de Saulo de Tarso. O irmão Judas fornece um quarto para ele, e a Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele vai orar, ele vai dobrar os seus joelhos. Em uma visão, Saulo está orando, os joelhos dobrados, com a escama sobre o seu rosto. Ele está orando, em uma visão ele vê um outro servo de Deus chamado Ananias entrar e colocar